Preparar aqui 5 segundos de silêncio em 3, Vai aí, Bardo. 2. Faz aí a intro na música, vai. Vou tocar. Mas o áudio vai ficar uma bosta. Com certeza isso aqui vai ficar estourado, velho. Mas no YouTube vai dar certo. Você ouvinte que vai ver esse behind the. Como é que é? Behind the cut. Behind the scenes. Behind the scenes. Seu violão não pluga no computador? Aí, alô. Só pedi um pouco de sossego. Pô, pior que essa partezinha eu achei que ficou muito bem produzida, velho. Acho que a galera vai pensar que a música é séria. Podcast, BR. Podcast começou! Fala, meu povo! Eu ainda acho que você tinha que cantar a música em alemão, ia ser muito mais legal, na voz de bardo. Não ia, a galera não tá preparada pra escutar isso, cara. Isso aqui é um episódio em português. E falando nisso, doutor Maelo, o pessoal vai te cobrar no futuro a tradução, hein, do episódio 19. Mas hoje estamos aqui para dar alguns avisos para você, comunidade, você ouvinte do futuro. Quem já escutou o episódio 19 e 20, segue o nosso Instagram, já teve uma noção, já viu, já está sabendo. O Podcast BR vai fazer uma pausa, estamos já em pausa. Esse aqui é um episódio que a gente já inicia o nosso pensamento quando a gente voltar em dezembro. Nós estamos aqui fazendo o que seria o primeiro pod-papo. Uma coisa mais relaxada, uma estrutura um pouquinho mais simplista, para a gente falar com nós três. Eu, Victor Maelo, e a nova contratada co-host Larissa Sampaio Melo, Cardelino, Larissa Rossi, Cosse. E eu nem sei todos os sobrenomes que ela tem, são bem uns 15, porque é realeza, é uma princesa, é da linhagem dela, é de Excalibur, vem lá de Merlin e Rei Arthur. Dá um oi aí, Laren, para os ouvintes. Olá. Olha só, gente, que voz doce. Vou perder aqui meu prêmio de voz mais doce do Brasil. Mas bem, estamos em pausa no Podcast BR, voltaremos em dezembro. A gente está passando a pandemia, assim como vocês, em casa, seguro, fazendo nossas coisas. E a gente viu que era um bom momento para fazer uma pausa, para dar aquela limpada na casa, sabe? Em vez de ficar jogando a sujeira para baixo do tapete, como esse povo faz, a gente vai dar uma limpada, uma polida. Até por isso que a gente está aqui fazendo a limpeza em casa já, limpando os pernilongos da casa. Jogando Wii Fit, Wii Tênis. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aí, como que tá você na pandemia, Maelo? Eu acho que eu disse isso já em outro episódio, mas eu tô de saco cheio de dar aula de educação física online, mas estou sobrevivendo. Mantive meu emprego, estou dando meus pulos, fazendo essas adaptações malucas de aula, mas tudo certo. Quantas máscaras você tem? Essa é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Com certeza. Máscara, eu tenho umas 4, e se tudo der certo e a gente voltar para a escola presencial ainda esse ano, eu ainda vou ganhar não, né? Vou receber algumas máscaras da escola por protocolos de higiene. Então você só tá saco cheio de dar aula, de resto tá conseguindo aí viver, tá bem. Saco cheio de ficar dentro de casa, saco cheio de olhar para ela o tempo inteiro, mas feio. tá tudo certinho, né? Agora tá. E você, Lari, quais as complaints que você tem? Como é que é? Quais as suas reclamações sobre Victor Maelo? Agora que eu voltei a treinar, eu tô de boa já. Só precisava sair de casa um pouquinho. Dar porrada nos sacos para desconcentrar energia. Até umas 2 semanas atrás eu tava ficando louca, mas agora já tô melhor. A gente tava se estapeando um pouco, batendo no outro, falando mais alto, xingando, dormindo no sofá, mas aí agora as coisas estão mais tranquilas porque a vida segue. Victor que faz. Uma coisa que eu fiquei pensando nessa pandemia, véio. Durante anos, milênios,
os chineses usavam máscara, porque é parte da cultura, né? Os asiáticos em geral. O japonês sempre vê, e é uma coisa boa para não disseminar máscara. Porque quando chegou no Brasil tem máscara de tudo. Eu nunca entendi por que as máscaras pretas, velho. Por que o pessoal não fica usando máscara branca, velho? Eu tenho 2 brancas, quer dizer, 3 brancas, um pacote de recicláveis ali. Recicláveis não, uso único. Recicláveis. Eu achei no lixo. Descartáveis. Achei no lixo assim, sacou? Aí eu falei, pô, dá uma máscara. E ganhei uma preta recentemente que é bem fininha. Você bota o papel toalha para ela respirar um pouco melhor, que é a que eu tenho usado para treinar Ultimate. A gente voltou a treinar, para quem também não tá sabendo. Só as pessoas do Up pro Up, com várias normas. Tem um puta documento. Vê lá o Instagram do Up, que eu acho que tá online. Todas as decisões pra gente ter conseguido voltar a treinar. Aí o povo só vai de colorida. Qual que é a das máscaras coloridas, velho? Por que o povo não quer ficar usando branco? Branco não é paz. Branco não é amor. É porque quem faz com retalho de tecido. Não vai gastar tecido bom para fazer máscara. Então você pega a sobra que tem e faz. Foi assim que eu fiz as minhas. Minha tia também. Será que na virada do ano o pessoal, em vez de estar botando. Bom, pelo menos pra mim, o pessoal fala, usa cueca tal que chama cor, né? Ano passado usei amarelo, ou uma velha mijada que já traz dinheiro, verde, traz não sei o quê. Meu amigo sempre usa vermelho para trazer amor. Será que vai começar a partir deste ano, Podcast BR e o Brasil e o mundo ter máscaras de ano novo para trazer paz, dinheiro, esperança? Pode ter certeza que sim, que essa parte do brasileiro, da superstição, persiste independente de qualquer coisa. Aqui, então... você queria uma branca? Olha aí. E é o que? Caveirinhas? Pô, meio... Achei ofensivo, hein? Tá me desejando ou tá me jogando na morte. Ó, branquinha. Covid eu gostaria, a única coisa que eu queria que tivesse nas máscaras é assim, já tive Covid, não tive. Que aí tu já sabe se a pessoa dá um sinal. Tipo sangue positivo, assim, B positivo, mais bem. E figuraça. Por que então, voltando à pausa, né? Por que a gente deu essa pausa? A gente vai explicar para vocês o que aconteceu. Eu vou deixar o Maelo contar que ele trabalhou um pouquinho mais do que eu para fazer a nossa pausa, porque teve um negócio, que eu só vou falar o nome da Google para você já saber onde é que a gente vai entrar. É isso aí. Teve um amigo meu, o Negrão, na verdade, que joga também com a gente. Ele, não sei como, ele achou uma coisa sobre a Google fazer um programa para podcasters. Ele passou o site para mim. Aí eu li meio por cima, sem querer saber muito o que era, passei para você. Você leu com um pouco mais de cuidado e falou, vamos entrar nessa parada aí. E é um grande programa que a Google faz, eu acho que seria a 3ª turma agora, né? Então eles pedem para as pessoas que fazem podcasts ou que querem produzir podcasts para mandar toda a produção, fazer um pitch, falar sobre o seu próprio podcast, contar um pouco sobre a história, qual o objetivo, para ser selecionado ou não e passar por um treinamento da Google para melhorar a produção do podcast, fazer ser mais sustentável, ajudar a produção do podcast como um todo. E a gente entrou nessa parada, organizou tudo, respondeu todos os questionários, fez uma planilha de possível planejamento financeiro e a gente passou por esse processo de seleção, né? Teve que mandar a amostra, teve que falar sobre o meu passado, o passado do Maelo, quantas pessoas estão envolvidas, tinha vários critérios, né, a Google. Sim. E foi assim, a gente deu esse tiro no escuro para ver se a gente conseguia, para ver se a gente poderia melhorar ainda mais, melhorar a nossa produção do podcast, ficar mais bala do que já tá. E foi interessante, porque teve que escrever tudo, resposta por resposta, aí traduz para lá, traduz para cá, pega um pedaço, 1 minuto de podcast que a gente tinha que mandar de exemplo para eles, para mostrar como que era a produção, a qualidade do áudio, enfim, mostrar toda a organização do podcast para, de repente, passar nesse treinamento, entrar nesse treinamento que seria de 3 meses, para deixar o podcast mais profissional. Então, a gente gastou um tempo aí fazendo isso e a gente teve a resposta agora em setembro, né? Começo de setembro, dia 4, acho.
no comecinho de setembro. A gente não passou, não fomos selecionados, Não. mas eles deram uns feedbacks legais e aí a gente possivelmente tente de novo mais pra frente, talvez no ano que vem, ou talvez em outro momento, porque eu não sei na verdade eu sei pra você, né? A gente conversou bastante disso. Só o fato da gente entrar nesse processo de seleção e pensar um pouco melhor, pensar com mais carinho, pensar com mais cuidado sobre o que a gente faz, já melhorou um pouco das nossas ideias e já deu ideias melhores de como melhorar a produção do podcast. Por isso até que a gente já está com outras ideias de outros segmentos pro podcast como um todo. Foi bastante interessante, deu bastante trabalho, mas foi bem legal. Esse programa que a Google tem, ela faz alguns anos e não vou dizer que foi ele, para mim, a minha percepção, mas ele foi um catalisador, ele fez a gente enxergar que ainda tem espaço para a gente melhorar, a gente já sabia, só que foi, acho que com ele que a gente falou, beleza, como eles obrigam a fazer uma pausa, porque o treinamento é intenso, vários meses, a gente falou, beleza, vamos fazer a nossa pausa para melhorar. Então, por causa deles, né, a gente tem aí um dos motivos para estar fazendo a pausa, e como vocês vão perceber daqui para frente, a partir desse episódio, assim mais, a gente vai fazer algumas coisas para melhorar. Uma delas, né, que está nesse assunto, é que a gente quer esclarecer um pouco o que é o custo e como funciona o podcast BR. A gente vai falar do nosso, porque quem está pensando em ideia de outros podcasts, outras paradas, quer começar com a gente ou não, fazer de hobby, tem muito conteúdo online, mas para você aqui a gente vai falar da nossa história que foi. Tem um custo o podcast BR, a gente tem que pagar um site para a gente poder botar tudo que é nosso lá, chama de hospedagem. Antes a gente usava o SoundCloud, agora a gente moveu para o Podbean. Né? O Podbean é um grande que a gente vai pagar um pouco menos, nosso custo anual é de R$ 1.500. Então eu e o Maelo a gente divide esse dinheiro e aí isso é para pagar tanto nossa compra de ou material, ou site, ou vários sites, mais o domínio, mais a hospedagem, mais um monte de coisa. Então esse é o nosso custo. E esse é um dos pontos que a gente está tentando resolver para daqui para frente, né? Como que a gente pode ficar sustentável, quanto que é, como a gente vai fazer. Então a gente já migrou para o Podbean para dar uma custeada com isso, né? Então o SoundCloud a gente vai estar online até o final de setembro ali, talvez comecinho de outubro, ele já não vai estar no ar. Então o Spotify não vai mudar em nada. A gente também vai continuar no YouTube, né? Com os vídeos sem edição, como esse aqui. E o Pod Análise. A gente vai ter, dentro do Podcast BR, algumas mudanças. Já tem o Pod Papo, que é nesse sentido aqui que a gente vai falar uns assuntos mais amenidades. A gente adicionou a Larissa como co-host. Estamos também sempre querendo adicionar outras pessoas que tragam mais opiniões, pontos de vista diferentes do nosso, porque querendo ou não, eu e o Maelo somos dois homens héteros, cis e milionários. Até parece. Dois ferrados. Então a gente está sempre querendo aumentar e poder melhorar. Então são essas mudanças que a gente está preparando para a nossa terceira temporada, que vai voltar em dezembro. Não significa que a gente vai estar parado, não pense assim, ouvinte. A gente não esqueceu de dizer. Ainda vai ter eventuais pod-análises, a gente vai ter os 3 segmentos de podcast. Né? Podcast vai ser exclusivo para falar de Ultimate, coisas relacionadas a esse esporte. Exato. A gente vai ter o Pod News, que vai ser coordenado pelos dois, produzido pelo Maelo, e os dois hosts são o Maelo e a Larissa. Produzir gravar, editar e mixar o som e botar online. Então eles vão produzir e fazer as paradas. Do Pod News, que vai ser leitura sobre artigo, notícia, qualquer coisa que eles acharem interessante sobre esportes em gerais. Lembrando que nosso lema agora é a discussão sociocultural esportiva. Então, o Podcast BR está trazendo todos esses pontos. Vai além. E o Pod Papo, que a gente vai começar a chamar a galera da comunidade, ou chamar gente escolhida, assim, para ficar falando, queimando uma resenha e passar alguns momentos, né? Exatamente. Para ver se alguém consegue fazer uma introdução melhor do que as suas, pelo amor de Deus. Isso é muito... Já virou marca registrada. Agora a Larissa tá aí para isso, né, cara? A gente botou ela aí. Mari, você vai ter que começar a fazer todas as intros, viu? Prepara o seu beatbox, habilidades musicais criativas, tá? Eu não sei se isso é um selo. Eu não conseguia tocar nada na capoeira. Eu não conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo. Mas violão eu consigo, mas na capoeira eu não conseguia. Mas como assim? Você não conseguia bater palma? Não, palma ia, mas
que tinha os tamborzinhos, né? Tabaque. Ah, entendi. Aquele era difícil, eu não conseguia, não. O berimbau dava uma arranhada. Meia boa. Mas a tabaque era difícil demais. Pandeiro era. Nossa, Tocar e cantar ao mesmo pandeiro tempo. não dava pra tocar e cantar ao mesmo tempo. Ou eu tocava. Eu entendo a pandeiro, mas não consigo entender a habilidade ali de grudar o dedo e fazer o rack e fazer umas coisas assim, não, velho. Não é pra você. Não... Vou ficar no violão e gaita e voz, que é o meu forte mesmo. Pandeiro. Já tá bom, né? Já tá bom. Melhor que eu que só toco campainha. Nossa, toca o terror. Terror, a piazada toda aí. Isso pode ser. Quem toca o terror é essa criatura. Ai, agora aqui, que ele acalmou. Quem toca o terror é esta criatura aqui, ó. Esse toca o terror. Olha os gatinhos. Tem o filhote, né? Esse é o filhote. Filhote, vocês pegaram quando? Porque agora a gente vai entrar aqui na minha pergunta, que é o recap de 1 ano de podcast BR. Esse gato aí entrou nos últimos 3 meses na nossa vida, né? Começo da pandemia ele veio pra cá. Começou a pandemia, a gente pegou ele. Tava na rua? 16 de março. 16 de março. Não. Olha e fial. Amigo de um amigo achou, aí o Vitor se voluntariou. Eu aceitei ter outro. Quando a gente, para responder a pergunta, quando que tinha um filho só meu, era só meu, né? A Gaia era só minha. Aí ele quis parar de ser stepdad e quis ter o dele. Porque assim, para responder a pergunta de um jeito melhor, não é bem assim, mas é para responder a pergunta. Quando começou o podcast, eu já tinha ideia de ter um segundo gato. Aí quando surgiu a oportunidade, no metade do ano... Março, não é metade do ano. Metade do ano das nossas vidas do podcast. Ah, tá. Porque, educador físico não fez matemática, Porque a gente não começou em janeiro, né? A gente começou antes disso. Março tá no meio do caminho da nossa vida aí. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Aí, quando surgiu a oportunidade, eu tava no processo de convencimento já. Apareceu um gato antes que a gente ficou, e se ninguém pegar, a gente pega. Aí pegaram. Aí quando apareceu esse segundo, eu já fiz a carinha de gatinho pidão. E aí a gente pegou essa criatura aqui. Prevejo memes dessa sua carinha de pidão. Tem que lembrar que agora a gente tem que gravar podcast BR. Corte, meu. Os paulistas estão de boa, né, velho? Com fazer meme, cara. Tá tranquilo. E se lasque, né, meu? Mas assim, a história... A gente começou com... Se eu não me engano, o primeiro episódio teve 15 minutos, 20 minutos no máximo. E assim, a gente sofreu para conseguir gravar esses 20 minutos, porque a gente, pelo menos para mim, eu tive a impressão na época de que a gente gravou tempo pra caramba. Aí ao longo do tempo a gente tem episódios de 2 horas, né? Então essa evolução de duração da gravação também foi bem longa. Para ser contratado no podcast BR, se você quiser participar, ouvinte, tem que passar por uma entrevista de emprego e a gente pergunta essas coisas. Vamos testar a Lari agora. Qual que é o título do primeiro episódio? Estratégia? Não é o da estratégia? Mas foi tipo perto. Sobre passes e lançamentos, meu. É verdade. Diferentes passes e lançamentos. E olha que o povo não ouve também isso, né? Para você ver que para passar na entrevista não precisa saber de podcast. Mas eu acertei o segundo, pô. Mas essas não são as que importam, né? Tem perguntas que importam e as perguntas que não importam em nada. A gente só vai falar as perguntas que não importam. Mas aí a pessoa vai se preparar para elas e sabe que não precisa, na verdade, se preparar para elas, né? Eu diria que o aniversário do podcast BR acho que é 12 de setembro, que foi quando a gente pagou a anuidade. E o dólar só subiu. Foi um pouquinho antes, então, porque a gente só começou a pagar depois que a gente passou da cota free. Então poderia ser... Um mês antes, talvez, 2 meses antes, no máximo. Ali em agosto, pode ser. Pode parar. E o que você acha que deu em 1 ano, Maelo? A gente chegou, a gente queria ter alcançado nossos planejamentos, a gente deve ter feito aqui umas 4 reuniões, 3 de reunião de planejamento. Eu acredito que sim. A gente produziu conteúdo, a gente evoluiu. Eu acho que, se for parar para pensar como
com esse processo da Google, eu acho que a gente acabou até indo além, porque era para ser uma coisa mais tranquila. Eu, sinceramente, na verdade foi assim, surgiu, vamos fazer. Depois a gente pensa no que vai dar. E agora tomou forma e tá ficando cada vez mais robusto, acho. E claro que robusto no Ultimate no Brasil, com a quantidade de pessoas que a gente tem jogando e alcance, significa uma coisa, mas pelo menos para mim, pessoalmente, é um projeto que cresceu bastante e acabou até superando um pouco das minhas expectativas. Para mim foi muito positivo, tem sido muito positivo. Eu senti isso também, porque eu já gravava algumas coisas no SoundCloud, né? Músicas minhas mesmo, coisa assim, só pra teste, só pra eu ficar zoando. E quando a gente começou foi isso. Eu senti que com o passar do tempo a gente conseguiu botar a música de fundo, porque o pessoal não sabe, mas produzir um episódio, vamos supor que a gente gravou um episódio de 40 minutos. Sim. O episódio em si demora meia hora antes para o pessoal aquecer, dar uma conversadinha, ficar relaxado, mais 40 minutos de gravação, mais bem umas 3 horas para achar a arte, achar as músicas, editar tudo, cortar os vícios, upar, deixar redondo, aí postar no Ultimate Brasil, postar não sei o que. Agora tem o site, né? Na Podbean, vai ser Podbean Podcast BR, já tem o site que a gente vai deixar bala. Então, assim, cada episódio toma aí 4 a 5 horas para ficar bom, você poder curtir o Juice in Your Ear, como diria a música do I Love You When You Come Big, pá, pá, Notorious Big, velho. Mas eu acho que a gente está num ponto muito bom do podcast agora, com vários segmentos, o pessoal segue, comenta, cada vez mais engajado. Agora a chegar aos 3.000 seguidores, né? Tô brincando. Não é 50 seguidores que a gente quer chegar? 3.000, 2.000 de Portugal, 500 nos países que falam lusófonos, Cabo Verde, Angola e São Tomé. Como é que é? São Tomé? Não, tem uma outra lá. Timor-Leste fala português também. Os países lusófonos são bem uns 8. Mas é isso. E agora a minha pergunta final aqui pra gente ir no do Pod Relax. Recapitulando, um ano, velho. A gente começou uns pau de rato e virou produtor de conteúdo online. Nunca me vi. Quase coach, cara. Quase que a gente é coach. Coach quântico. A gente é streamer, youtuber. Agora a gente é produtor de conteúdo. Coach. Eu sou coach no Ultimate, sou coach. Até parece. Mas e aí, Maíra, o que você acha que marcou o seu podcast, cara? 2 momentos favoritos. Pra você também lá. 2 momentos e 2 episódios favoritos. Eu vou abrir enquanto eu já tinha pensado. Um dos meus episódios favoritos é o 16.3, quando a gente está falando de gênero e a gente convida. A gente tem depoimento de canadenses pelo convite que a gente fez ao nosso amigo que está no Canadá, onde ali a gente conta muito, faz uma conclusão sobre gênero, equidade, mulher no esporte, o esporte misto, e dá uma extrapolada para outros jogos, muita informação. E eu gosto muito porque mostra aqui que é uma comunidade grande, né, mesmo lá, 4.000, 6.000 atletas, e aqui a gente com 200 ativos ainda fica cheio de mimimi. Então, para mim, é um episódio, um dos meus favoritos, está no meu top 2. Top 2. Para mim, eu gosto bastante de um... eu até estava buscando de novo, um que eu gostei, que foi legal, foi o 12, que é o do Bill Gates e os custos do Ultimate, tá? Porque foi quando surgiu o selo podcast. Foi divertido, isso criou... Na verdade, ele surgiu ali do nada, não foi usado mais, aí voltou agora e está na minha cabeça como ideia fixa do selo podcast. A gente tem que fazer um adesivo disso, né, cara? Dar uma distribuída aí pro pessoal. Yes. Em breve. Tudo para dezembro. Tá no tudo para dezembro. Top 2 também. Top 2. Eu gostei do que eu participei, de novo. Que puxa-saco, meu favorito. O mais legal foi o que eu participei. Porque a gente conseguiu conversar umas coisas fora do Ultimate, né? E aquele dos drones também, eu achei bem legal. Tecnologia e tal. Que também, apesar de estar envolvido, acaba trazendo uma informação extra, né? Sim. Eu gosto. Eu queria ter tido um pouco mais de tempo pra gente falar das tecnologias ali, que a gente só foi lembrando no final. A diferença entre o Discraft e o Aria, que eu tô jogando com o Aria aqui em casa, que por acaso foi vocês que trouxeram, eu já senti algumas diferenças. Eu tô preferindo o Discraft, eu acho. Mas preciso de mais testes para saber.
porque tem bastante coisa que a gente ficou lá devendo, né? Falar de chuteiro ou brusinha, falar das brusinhas de uniforme, qualidade. Mas aquele episódio, algumas pessoas acharam que não tinha nada a ver, mas outras pessoas me falam, porra, achei massa, cara, tava pensando nisso. Ou pessoas que não escutavam podcast por causa das métricas, procuraram drone, voos, filmagem, acharam e falaram, pô, interessante. Escutei algumas, assim, bem doido. O disco a gente jogou um campeonato inteiro com o Arya. Bom, Ó, eu não faço tanto lançamento, mas os caras do time lá que faziam mais lançamento e tal, falaram que não tinha muita diferença, não. Diferente. No final, ele tende a consertar a trajetória dele, né? Quando você joga um forehand, ele sempre vira para a direita e o backhand sempre tende, por causa do giro, virar para a esquerda, né? No final dos meus passes no voo, mesmo que eu tenha botado muito edge laminado para que ele mantenha a trajetória, vamos por outsides, ele começa a, sabe, fletear, ficar reto e tentar fazer a curva do passe natural. Eu senti um pouco isso. Eu não sei se é do disco, tem que usar um pouco mais, tem que lacear, tipo chuteira. Isso daí falaram também no campeonato. Os primeiros jogos tava duro o disco, duro. E aí, mais pro fim do dia, assim, que a gente usou. Foi usando os discos Foi usando os discos, né? Aí eles ficaram mais gostosos de jogar mesmo. Essa parte da laceada parece besteira, mas a gente teve um comentário nesse sentido, né? Empiricamente falando, parece ser verdade. É verdade esse bilhete, né? Bilhete. Para não já dar no meu spoiler do episódio 2 favorito, um dos meus momentos favoritos do podcast nesses anos, o que aconteceu foi quando a gente chegou no Pindorama, nesses anos. Passou um ano, já é anos. Porque é 2019, 2020. 2 meses é um ano e 2 meses. Um ano? O meu momento, cara, um dos meus momentos favoritos, porque eu acho que foi inusitado. Aquelas coisas que a gente não espera. Quando eu cheguei no Pindorama para jogar, um monte de gente me conhecia, ficava falando. E eu, velho, não é que o pessoal sabe por causa do podcast, cara. Era o impacto que a gente tinha. Eu ia falar na roda de espírito, tentando ser sério, falar uma parada massa, aí todo mundo chupital, pel. Chamava, velho, ficava, que isso? A galera do Soul não, do Ribbon inteira falava, velho, do relaxa, não sei o que. Pô, pessoal, isso me impactou, assim. Eu não sei quanto tempo depois que foi o Pindorama do podcast, mas dos 150, 160 jogadores que teve, não sei, 8 vezes 15, deve dar por aí, né? 110, 120. Teve quase praticamente todo mundo sabia do podcast, falava, tinha gírias, perguntava de episódio. Aquilo ali foi um momento assim que foi caramba, que coisa, velho. Não acho que é fama, mas acho que é só ser reconhecido, assim, a gente acaba virando. E agora, né, você sente que você vira uma figura, assim, cara, de opinião e tudo mais, né? Você fica posando aí de musicante, mas não soube lidar com a fama, né? Você ficou deslumbrado, ficou inebriado por conta do reconhecimento. Tava faltando a cara metade dele. A dupla do crime. Verdade, seria interessante. Será que se a gente for num outro campeonato no ano que vem, né, obviamente, quando for os dois, será que nós vamos fazer mais sucesso do que o campeonato em si? Só se tiver vai ter uma mesa redonda que vocês vão gravar um episódio ao vivo do torneio. Né? Porque agora é uma equipe de 3 que ainda vai crescer, né? Vai crescer. Não é mais gato nem bebê. Sabe o que a gente tá virando? A gente tá virando os caras do Sim the Fields, do Ultimate. Ah, verdade. Que é outro podcast sobre Ultimate. Mas são os caras meio zoeiro, né? Tem o podcast, as vertentes mais sérias do Ultiworld e tem o Sim the Fields, que é o da zoeira. A gente tá virando meio que isso e a gente vai ficar mais famoso que os caras, que é o que acontece. Sim the Fields faz mais sucesso do que o próprio podcast deles, né? Que doideira, hein? Sabia não? Que doideira, hein? Porra. E vocês, sério? Que merda. Quais momentos? Esse meme é muito bom. Quais momentos para vocês marcaram, assim, seu top 2, assim? Olha, o outro episódio que eu achei legal de gravar, não achei legal porque a circunstância, o tema em si era ruim, que era quando a gente falou a primeira vez de algumas questões relacionadas ao Covid, ao Coronga,
mas eu me soltei naquele episódio, falei que ia todo mundo morrer se não cuidasse da saúde física. Não levantasse a bunda da cadeira, foi algo Era assim. isso mesmo, vocês vão tudo morrer. Aquele ali eu falei, nossa, saiu assim do meu âmago. Foi uma coisa interessante. Foi divertido aquele momento e, na verdade, é uma mensagem que vale para agora e para a vida como um todo. Mexam-se, levantem a bunda da cadeira, senão vocês vão morrer. Cara, aquilo ali foi. Acho que é ali que eu comecei a fazer a edição no podcast BR, de fazer a intro, porque esse momento, pra mim, falei, que isso, cara? O cara nem sabia que ele tinha esse lado, velho. Pois é. Fiquei com Eu medo, velho. sou muito violento. A pandemia trouxe novas caras, né? As máscaras caíram, né, Larissa? As máscaras não caíram, as máscaras foram colocadas. Não, pô, tem vários Bolsonaro aí na rua, meu irmão. Os caras não adianta de nada. Máscara ou sem máscara. Eu fui, cara, depois de um treino, fui pegar um açaí pra viagem, que eu não ia ficar no local, meu amigo, velho. Vocês não estão entendendo, não, velho. Eu desviando álcool em gel na mão, a galera sem máscara, a galera fazendo tudo, velho. Nem aí, Mas né? é muito Cara, a doido. gente viu um bar lotado outro dia, mas assim, lotado. Só no Parecia tuts-tuts, show pá. ao vivo, né? Sábado à Lotado. noite. Podcast É, BR. Fazer uma pod festa, pegar um pod papo, botar um Discord, um servidor, alguma coisa, botar um monte de gente, botar denúncia, uma fogueira aglomeração. online. E tu, Lari, qual outro episódio ou momento que para você, dessa história longa do Ultimate Podcast Desses BR, anos, né? esses anos de podcast BR, Anos. Temporada 19 e 20. Aquele episódio da gravidez teve um depoimento. Eu não lembro se ela era de Minas ou de Brasília. a Que ela Fernanda? falou um negócio engraçado, Que ela falou Ah, que deixava o marido cuidando. Agora era a vez dele, ele ia cuidar pra ela ir treinar. Achei legal. é a Fernandinha e o Bernardo, velho. Os caras são Achei fera. engraçado. Gostei das coisas que ela falou. Isso foi Foi legal, né? maneiro. Ela falou, quando eu mandei a mensagem para ela, falando para ela mandar o depoimento, ela mandou no áudio que tinha mais uma filha, né? Aí eu, eita, peraí. Aí eu escutei de novo, porque Pra ter certeza. porque ela tinha duas já, né? Ela tem acho que uma de 3 e uma de 1. Aí quando ela falou, eu falei, uai, velho, tem mais uma. Aí eu, caraca, Deus parabéns, assim, foi bem maneiro. Foi bem legal. Aquele episódio foi interessante mesmo. E marca também, esse episódio é meio que o que mostra como a gente foi desviando um pouquinho só da questão estratégica e tática, porque como você e eu, a gente presta bastante atenção na parte de estratégia, vai buscar artigo, fica vendo o jogo, analisando o jogo. O podcast acabou nascendo com essa ideia, mas a gente foi vendo que não é só isso. Então ali fica marcado especificamente como a gente tem desviado de não ser uma coisa só eu e você vomitando algum tipo de informação que a gente absorveu e usa como técnico das respectivas equipes, né? A gente vai buscar algumas coisas além do Ultimate, além do esporte e além do Ultimate. Olha o Corona, falando aí das máscaras caindo. Eu tô saindo de casa, hein? Um dos meus episódios favoritos é desse tema, porque é um dos meus temas favoritos. Assistir jogo, ver, falar e fazer cenários. E um episódio meu dos favoritos foi fazer a predição, né? Prever o que aconteceria, quem ia ganhar, conflito, falar dos times antes e o episódio depois. Se eu não me engano, é a série 6 do podcast BR, que é prevendo quem que é o jogador tal, quem vai chamar atenção, quem é aquele. Aqui esses episódios também eu acho muito legal, que é o que me motivou, que é o que eu tinha mais tempo antes do podcast BR, seria hoje o Pod Análise, que era ver jogo, comentar, ensinar a ver, porque a minha cabeça vê um monte de coisa, pensa um milhão de coisas. Tô melhorando, né, mãe? Eu tô falando mais devagar, tô falando Mas continua coisas falando mais... palavras diferentes, ingleses. Aí não dá, aí... Nossa, não, você vai me desculpar, mas vou ter que te interromper, porque o melhor momento do podcast nesses anos é quando você, no meio do nada, fala, se eu conseguirisse, aí fica tentando ajustar, porque você não lembrava a palavra em português, não sabe conjugar o verbo, conseguirisse. Não, mas quem sabe, cara? Quem sabe esse tipo de coisa? Quem sabe? Foi muito bom.
Ai, cara, e vocês aí? Tem outro episódio que marcou vocês? A Larissa falou as falas que eu participei. Só ouvi e curti os que eu participei. É assim, né? Não, acho que são esses mesmo. Não são tantos. São tantos. Desses Eu anos todos, para lembrar, São né? 26 são 26. episódios. Só no Spotify são 2.000 reproduções. Minha filha, são horas pra caramba. Legal. A gente não tem favoritos. I don't play favorites. São 26 episódios. Ó, eu tô lembrando os dados aqui. Exatamente. 190 inscritos no Instagram. 50 views por vídeo no Pod Análise. Mas agora que eu parei de publicar mensagem, tá um pouquinho mais baixo. Deu preguiça, muita coisa aparecendo. Mas é isso, galera. Espero que no próximo. Quer dizer, é isso não, né? Os meus top 2 são esses: episódio 16.3 e acho que o 6.1.2, que é o sobre gênero, com o depoimento do Canadá. E o episódio sobre a Taça Pindorama ali, prever. E os meus momentos que me marcaram assim, no podcast foi esse do pessoal ali, cara. O Maela não vai passar por isso. É porque ele não é muito querido. Não sei se vai passar, não. Mas a Lari pode fazer aí um fã-clube. As Larissettes, as Dropettes, que a Larissa, um momento marcante, não podcast, foi o da Larissa dropando. Nunca vou esquecer. Esquece, vou fazer uma tatuagem aqui. Taça Brasília. Do time azul, no Tuque Não, Drop, Tuque. Golden Goal. Tuque. Putz, cara, eu sou uma das pessoas que menos dropa disco, cara. E eu Só fui dropa os importantes. dropar aquele lá. É engraçado. Eu lembro também um drop, velho, que me marcou. Foi no Uni de 2017. O NGF lançou um pool. Aí caiu no campo, saiu pela linha, né? Aí o Arthur Avelino falou: bora, sai rápido, vem. Aí eu peguei, dei o check e lancei pra ele. Quando ele falou: sai rápido, vem, ele fez o jacaré e acho que olhou pra ter noção se os caras estavam longe ou perto. Só que eu dei o cheque, aí já tava no momentum, aí saiu da minha mão, aí ele voltou, ele foi bater, ele acertou em cheio aquele jacaré assim, ó, pau, velho. Derrubou o disco na boca do gol. Aí acho que quem tava atacando era o China ou o Parkour, e quem tava lançando acho que era um dos Faim lá. Aí eu falei, cara, eu até zoei, que eu falei, mano, vamos treinar nossa defesa, né? Porque é isso, cara. Tá na boca do gol. Eu contra o marcador e ele contra o Renda. Falei, vamos praticar a defesa. Os caras fizeram um passe. Os bichos tinham a área toda ali, só botaram um lead pass flutuado. E aí pronto, foi ponto. Aí ele, pô, Olha, nunca tinha dropado depois desse depoimento, eu tô achando que o problema não É do é o passador. passador. Porque, olha, das duas histórias do drop, você tá Saiu 100% envolvido nelas. Cara, aquela coisa, o disco saiu da mão do Handler, o problema é do Cutter. Ele tem que se inclinado, tremido, de cabeça para baixo. Saiu da mão, tá no local e tem Cutter. Não é mais responsabilidade minha. Eu Tem mando um uma passe carta, que- joguei o selo, deixei no correio. A responsabilidade é minha? Se o cara do não correio. tivesse perdido, nem a pau. Essa é a minha Tem um mensagem passe que final. eu gosto de fazer pro Léo, que eu chamo Se Fode Aí. Era pra ser um Scuba, só que eu não sei fazer essa porra. E eu sempre preciso usar ele quando tem aquele cup double team em volta de mim, e aí só aparece o Léo correndo. Aí eu faço assim, ó, ele já fala, lá vem. Aí eu mando, pá, se fode aí. Coisa. Ele se vira pra pegar. Ele já se prepara psicologicamente. Quando sobe a mãozinha aqui, ó, pra sair por cima, ele fala, vai dar ruim. Aí eu mando. Ele pega. Ele deve me odiar por isso. A amizade continua, então. Faço, vai, Léo, se fode aí. Mas aí ele pode até odiar esse passe, mas sabe o que ele não odeia, cara? Podcast. Ele é fã, ele escuta a gente. E falando em fãs, comunidades, a gente espera o apoio de todo mundo e quando a gente voltar em dezembro, a gente vai ter todas as mudanças que a gente falou para vocês. Você já escutou bastante aí a nova co-host com a gente. E os episódios, a gente vai ter pode papo, pode news, podcast, pode análise, pode tudo. Então, em dezembro, pode vir nosso site novo, nosso local onde você vai escutar, também o Spotify. A gente vai planejar ainda como é que vai ser, como a gente vai cobrir os custos que a gente tem do Podcast BR. Então, escute a gente,
Conte para nós os seus 2 momentos favoritos, seus 2 episódios favoritos no comentário ou no Instagram, onde você quiser. Manda pra gente que a gente sempre gosta. Manda sugestão de temas e esperem as novidades. Vai ter boné? Não sei. Mas vai ter adesivo? Vai. Vai ter bolsa? Não sei. Vai ter selo? Selo podcast daqui para frente, beleza? Quer fazer o podcast vai receber o próprio selo, olha só. Maravilhoso. Podcast com selo podcast de Top Podcast. Top. Show, então. Mensagem de despedida, Lari. Espero que vocês me aguentem. Obrigado pelo convite. E vamos trabalhar, né? Do Maelo Clássico, isso aí. Valeu. Eu vou mudar hoje. A minha mensagem de despedida vai ser tchau. Nossa, gente, você... Uau! Anos pensando isso, hein? Anos desenvolvendo essa mensagem. Anos para chegar no slogan dele. Velho, atravessa fronteiras e idiomas. Ele acabou de falar 8 idiomas em uma palavra. Tchau. Então, galera, é isso. Vou dar aqui o meu tchau também, ó. Valeu, falou!